Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, você ouvirá uma palavra impactante que transformará o seu modo de agir e de pensar. Boa noite, irmãos. Alegria na paz do Senhor, amém? Estou muito honrado de estar aqui, glorifico a Deus, a possibilidade, agradeço o pastor que não está, mas vocês passam o recado para ele, e é o conselho da igreja também que me dá essa oportunidade. Então é sempre bom. Se você veio aberto para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Se você veio aberto para outra coisa, você vai ter outra coisa. Mas aquele que vem para a casa de Deus para ouvir a voz de Deus, inevitavelmente vai ouvir a voz de Deus, porque é assim que funciona, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. E nós vamos ler do versículo 1 até o 7º versículo desse capítulo 27 de 1 Samuel, para que daí a gente extraia a meditação que vamos fazer na palavra de Deus, em nome de Jesus. Desde o folhear da Bíblia, já vai falando assim: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo no teu coração. Eu creio que Deus vai fazer assim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, né? Não tem problema. O culto é um negócio tão rápido que eu fico impressionado. Começa às 7h30, antes das 9 a gente vai embora, eu penso, né? Do que depender de mim. Não sei o que tem mais, né? Depois, né, presidente Marcos? Mas do que depender de mim, nós vamos. Agora, querido, então aproveita para sorver, para absorver, para reter, para tomar posse, para viver a palavra de Deus de uma maneira pesada, em nome de Jesus, amém? Desde a leitura já vai falando: Deus, fala comigo, eu não quero ter vindo aqui à toa, eu não quero sair de lá da Lapa da Boca de Pauçu para chegar aqui e ser à toa. Eu quero ver diferença na tua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Aquis, em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Amém? Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia, também fecha os teus olhos e pede para Deus assim: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Eu recebi a oração, mas eu também gostaria de fazer uma oração, gostaria também de me posicionar na presença de Deus. Já estou abençoado pela oração que os irmãos têm feito, mas eu também quero clamar ao Senhor, e eu gostaria que você também clamasse, e pedindo que Deus falasse conosco nessa noite. Tira, por favor, a responsabilidade dos meus ombros, e pede para Deus falar com você, independente de mim. Deus vai falar e tocar a tua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra está linda, porque é fácil ler. Qualquer um que pode ser alfabetizado vai saber juntar a letra, formar a frase, ó Deus, e ler o texto. Mas Deus querido, não adianta saber ler o texto se por trás dele eu não conseguir entender a mensagem que tu tens para trazer. Pai, em nome de Jesus, eu sei que quando tu inspiraste o autor deste texto, tu tinhas algo a falar, ó Deus. Eu quero pedir sobre esta palavra, aquilo que na tua inspiração veio sobre o autor do texto, vem agora sobre nós. Então eu te peço, Deus, fala comigo, fala com a igreja, e eu te peço isso implorando em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele me deixa bastante pensativo, né? Davi,
a gente conhece a história dele, alguns pontos principais. Eu acho que especialmente o fato de Davi ter lutado com o rei, com o gigante, né? Golias, que na verdade eu costumo dizer que o gigante da história de Davi não era o Golias, era Deus. Numa história de 3 personagens, Davi, Golias, tinha Deus nessa história e Deus era o gigante da história, não era Davi. Mas a história que a gente mais conhece é essa, a história de Davi e Golias, e isso fica na nossa cabeça desde quando nós somos crianças, ainda na escolinha dominical, e depois na parte que sai do culto e sai da hora da pregação e vai lá para o culto infantil. E então a gente cresce sabendo de Davi, achando que a maior luta da vida dele foi essa, que a maior crise, né, a maior dificuldade que ele teve na sua vida foi lutar com o Golias. Mas não foi não, porque a história com Golias foi uma vez. Golias enfrentou o rei, vamos entrar no rei daqui a pouco. O Golias enfrentou o Golias uma única vez ele teve esse enfrentamento. A maior dificuldade, o maior dilema, a maior barreira que Davi encontrou na sua vida foi a luta que ele teve com o rei Saul, que se opôs à palavra de Deus, que dizia que Davi seria o rei no lugar dele. E aí quando ele soube dessa palavra, o rei Saul, ele se irou e ele passou então a perseguir o Davi de uma maneira feroz, por muito tempo, por muitos anos, por uma maneira muito difícil. E Davi, ele foi fugindo. Olha, alguém chega a dizer que ele fugiu aí quase que uns 20 anos. Ele teve que aguentar a perseguição de Saul e da sua família. Era uma loucura, era um desespero. Ele tinha que ir para o deserto, ele tinha que ir para as montanhas, ele tinha que ir para os vales, ele tinha que ir para lugares que ele não gostava, ele tinha que fugir, ele tinha que estar constantemente fugindo da presença do rei Saul. Até que chegou uma hora, que é essa aqui de 1 Samuel 27, que é o que me chama a atenção, e eu gostaria de meditar com os irmãos, que Davi, ele entrega os pontos. Ele já tinha fugido, já tinha até inclusive se deparado com o Saul algumas vezes, e por amor a Deus, e por acreditar que Saul também era um homem ungido da parte do Senhor, ele evitou fazer o mal contra Saul, embora ele tivesse tido a oportunidade. Mas aí chega agora, Davi cansa. Chegou uma hora que ele estava fatigado já, não aguentava mais, a um ponto tal em que, segundo dá para entender aqui, Davi entregou os pontos. Não sei se essa mensagem vai ficar gravada, mas esse vai ser o título popular, tá? Davi entregou os pontos. Se não for também, depois, quem está aí lembrando a mensagem vai ser isso. Davi entregou os pontos. E eu tenho certeza, já aprendi a falar igual o pessoal de Pau Sul. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Que o pastor leu aqui. Irmãos, tenho certeza que alguém daqui, em algum momento da sua vida, se não estiver passando por isso, inclusive agora, tem também entregue os pontos por alguma situação muito difícil na sua vida. E aí eu quero entender com vocês aqui por que num determinado momento a gente entrega os pontos. Por que eu digo que Davi entregou os pontos? Porque, olha só, diz a Bíblia que ele estava fugindo do Saul. O Golias, quem era Golias? O Golias era, a gente chama ele de gigante, e ele era da onde? De onde era o Golias? O Golias era da Filistia, e por isso ele era um filisteu. E a Filistia, que a gente costuma pensar que é a Palestina de hoje, que continua sendo o entrave lá na vida de Israel, a Filistia e os filisteus eram por si só inimigos de Israel, portanto inimigos de Davi também. Então olha só, o rei Saul estava perseguindo Davi. O maior inimigo de Israel eram os filisteus. Os seus maiores inimigos eram os filisteus, era o povo filisteu. E aí o Davi, na hora de estar desesperado, porque o Saul estava no seu encalço, o que ele decide fazer? Segundo a gente vê aqui, diz a Bíblia que ele foi até a Filistia e pediu para o rei da Filistia para ficar lá. Ele estava fugindo de um inimigo, aí já não aguentando mais fugir daquele inimigo, ele acaba se entregando para outro,
Já que eu não consigo com esse aqui, então eu me entrego para esse. O Davi, ele simplesmente entregou os pontos. Ele não aguentou mais fugir do inimigo. Que difícil. De um lado o Saul querendo matar, do outro os filisteus. Embora a gente veja Salmos como o Davi fala, olha, no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes. Eu imagino que foi nessa hora aqui. Ele estava ali entre Saul e os filisteus. E ali no meio ele deve ter parado para falar isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? E embora ele tenha respondido para si, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele acabou se entregando para os filisteus. Ou seja, ele entregou os pontos. Querido, então eu quero tratar aqui com vocês 3 coisas que nos levam a entregar os pontos. E que às vezes nos fazem desistir da família, às vezes nos fazem desistir do trabalho, às vezes nos fazem desistir de certos estudos, às vezes nos fazem desistir da igreja, às vezes nos fazem desistir, alguns até inclusive da própria vida, porque já não aguentam mais. Chegam a dizer, já orei, já pedi, pastor já orou, já fui na igreja e tal. Querido, então 3 coisas que talvez também, como Davi, estejam te levando a querer entregar os pontos. E se você se encontrar numa dessas 3 coisas, você então vai se ligar e vai procurar sair delas, para que você se torne um vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa, queridos, no versículo 1 aí. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. A primeira coisa, disse, porém, Davi consigo mesmo. Na outra versão diz, pensou Davi consigo mesmo. Quando alguém fala consigo mesmo, está com a boca fechada, mas o que está funcionando aí é o pensamento. Davi não disse nada para ninguém. Davi pensou, eu vou me entregar para o filisteu. Davi chegou no momento, parou e começou a pensar, a pensar, a pensar, a pensar e a pensar. A primeira coisa que nos leva a entregar os pontos é justamente essa, é quando a gente pensa demais. Sabe aquela coisa que a gente chama de encafifar? O fulano está encafifado. Quando uma coisa se apega a você, principalmente coisa ruim, não é coisa boa, coisa ruim, que se apega na nossa mente, no nosso coração, e a gente fica encafifado. Será que por esses dias você também não está assim? Encafifado com alguma situação, e isso tem te feito não dormir. Por quê? Você fica pensando. Está lá, põe a cabeça no travesseiro, no outro dia a gente fala que é o calor, né? Estava um calor, não consegui dormir, mas na verdade estava pensando em problema. Uma coisa vem para a nossa vida, para a nossa mente, começa a fazer, tomar conta de nós. Quando a gente vê aquilo já se tornou quase que senhor da nossa vida, a gente não dorme porque fica pensando no problema. Aí quando acorda no outro dia, vai tomar café, toma o café, o problema. Vai almoçar, almoça o problema. E olha, problema engorda, viu? Misericórdia. Porque aí fica ansioso, quer comer mais. E principalmente doce, ô delícia. Aí que quer. Porque comendo, por exemplo, é uma das coisas, né? Não é sempre assim, não. A gente para de pensar no problema. Então, eu não aguento mais pensar no problema. Então, o que eu faço? Eu vou me divertir. Eu vou para balada, sei lá, eu vou para um lugar, eu vou procurar um grupo de amigos ali, com quem eu possa conversar e espairecer, eu vou beber, porque eu não aguento mais pensar nisso. Hoje estava conversando com uma pessoa na hora do almoço que falou isso. Eu cansei, pastor, ontem eu fui, dancei mesmo, bebi. Falei, é mesmo, irmã, da minha igreja? Eu falei, glória, obrigado por ter falado para o pastor, né? Quem ia chegar de qualquer jeito, Facebook fala, Facebook tem uma voz e bem apareceu lá, bem apareceu, porque se você não fala, vai alguém te marca na foto, já era, quando vê aparece lá, fulano marcado na foto de Beltrano, aí o pastor tem você lá no Facebook, vai lá e vê, aí o pastor faz o quê? Vai lá e chora, porque se for falar com o irmão, apanha. Irmão, misericórdia. Davi fez a mesma coisa. Ao invés de continuar fugindo do Saul, ao invés ele não disse, eleva os meus olhos para o monte. Tem muita gente que erra esse versículo, né?
esquece da pontuação. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes, o socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra, em nome de Jesus, amém? Querido, o teu socorro vem do Senhor. Para de se preocupar, para de ficar encafifado com este problema, porque para Deus, Ele ainda tem solução, em nome de Jesus, amém? O problema é que a gente esquece que Deus é Deus do impossível, e que em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz assim: não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas, e Ele tem promessa de vitória para a minha e para a tua vida, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor, em nome de Jesus. A igreja diga, amém, glória a Deus. Por que Davi entregou os pontos? Porque ficou pensando demais, ficou pensando demais no problema, se entregou, querido, ele devia ter entregue a sua causa ao Senhor, e descansado, mas não, ficou pensando, tem gente que não tem problema, é o problema, misericórdia, já ganhou o nome do problema, já deixou de ser o fulano, a beltrana, já passou a ganhar nome de problema, é o endividado, porque só pensa que está devendo, vai vencer amanhã, está preocupado com os filhos, preocupado, querido, ganhou o nome de um problema, em nome de Jesus, está na hora, está no tempo de nós descansarmos no Senhor, está no tempo de nós não entregarmos os pontos ao diabo, não, entregarmos a nossa vida, a nossa situação para Deus, Ele é capaz de resolver. Para de pensar no problema, começa a pensar nas coisas que são do alto, onde o Senhor está sentado à direita do Senhor Deus, amém? Nosso tema da escola dominical desse ano vai ser Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são do alto. Você quer pensar? Ótimo, então pensa nas coisas que são do alto. Abre a tua Bíblia em Filipenses 4:8, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por que Davi entregou os pontos? Porque estava pensando demais. Você quer pensar? Então pensa na coisa certa. Filipenses 4:8, vamos ler junto, não importa a versão. Filipenses 4:8. Vamos junto acompanhar no 3, 1, 2, 3. Quem achou, diga amém primeiro. Amém. Então vamos ler no 3, 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pega isso que você está pensando e filtra a partir deste versículo. Isso com o que eu estou me abalando, me preocupando, não estou dormindo, não estou comendo, não estou vivendo. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é respeitável? Será que isso é justo? Será que isso é puro? Será que é amável? Será que é de boa fama? Tem nisso virtude? Vai transmitir louvor? Se é isso, mantenho na minha cabeça. Caso contrário, eu tiro fora em nome de Jesus, amém? Começa a pensar no que você está pensando, e se está pensando demais, comece a entregar as tuas coisas ao Senhor, e Ele vai cuidar para você, em nome de Jesus. Segunda coisa, a primeira coisa então, Davi estava pensando demais. A segunda coisa, no versículo 1 ainda, de 1 Samuel, capítulo 27, o versículo 1, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Ainda nessa primeira parte aí, o Davi, ele pega e diz assim, pode ser, olha lá, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, pode ser, o que é esse pode ser? É um olhar para o futuro, com uma possibilidade, e no caso aqui de uma coisa ruim. A gente já disse que o pensamento dele estava ocupado com coisas ruins, e quem está com a cabeça ocupada com coisa ruim, normalmente o próximo passo vai entrar num estado de ansiedade,
né, num estado de ansiedade. O Martinho Lutero, ele disse uma coisa assim, né? Que os problemas, aí, as tentações, as provações que tomam conta da nossa cabeça, elas podem, como pássaros, até pousarem na nossa cabeça. O que a gente não pode deixar é que faça ninho, é que de repente tome lugar, já tenha lá o seu lugarzinho cativo e fique ali. Uma pessoa que ao invés de enxotar maus pensamentos, ela os guarda, vai entrar nesse segundo ponto aqui. Ela vai ser uma pessoa ansiosa. Davi passou a ansiar demais. Aquele que estava pensando demais, agora se tornou ansioso demais. Esse pode ser, era. Você já reparou que a maioria dos nossos problemas, na verdade, eles não existem? São coisas que a gente está imaginando que pode vir a acontecer. Eu estou danado com crente esse ano de 2015. Por quê? Estava até conversando com o irmão aqui antes do culto. Quais as perspectivas econômicas para o ano de 2015? As piores, não é verdade? Estava conversando sobre isso. Eu venho fazendo algumas viagens, graças a Deus, pude conhecer alguns lugares bem bacanas aí nos últimos anos. Fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, ano passado fui para o Canadá. Mas aí esse ano, quando já comecei a pensar, e esse ano, para onde é que eu posso ir? Me deparo com dólar a quase R$3. E eu falei, esse ano, pobre não tem, assim, eu vou e pronto, né? Tem que ver quanto está o dólar, ver o que vai acontecer, se pode juntar dinheiro. É assim que funciona. E aí, de repente, eu fico ouvindo um monte de palavra que vem me dizer, esse ano, pastor, olha, a gente tem que se preparar, porque esse ano, irmãos, olha, eu não sei, a minha vida não está na mão da Dilma Rousseff, não está, a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Eu não ando ao sabor do mercado financeiro, da bolsa de valores. Eu não sei como é que vai estar até junho, o que vai estar acontecendo, o que vai ser, se a equipe econômica vai ser responsável ou não. Eu não sei e sinceramente não quero saber, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em nome de Jesus. Amém? Agora nós temos andado exatamente como esse mundo está. Ansioso, abatido e preocupado, porque esse ano a previsão é de que vai misericórdia, meu Deus, o que é isso? Dá até dó, querido, em nome de Jesus, você não depende, você não está na dependência lá do que vai acontecer na empresa, no céu, não, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele continua tendo nas suas mãos o domínio de tudo, o cetro da autoridade está nas mãos dEle, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responde, ninguém na face da terra. Mas porque a decisão do Obama, querido, em nome de Jesus, para de ansiar, pode ser que meu filho cresça, pastor, e se torne um, querido, está acontecendo? Não está. Diz que ansiedade o que é? É excesso de futuro, né? Depressão é excesso de passado. Quando você fica lembrando muito, aquele tempo que era bom, pastor, a igreja era boa, a escola daquele tempo. Irmãos, eu fico só vendo a preocupação, né? As pessoas estão andando muito ansiosas. Ou então, por quê? Senta em reunião de professor, na sala dos professores, claro. Na sala dos professores tem reunião de professor, ó. Aí a gente, é impressionante, professor. Mas a gente está lá na reunião dos professores. E aí fica só aquelas professoras, já que está para aposentar no que vem, misericórdia, se tiver algum aqui. Mas que fica falando assim. Esse é novo, professor, já que eu não sou, hein? Dólar desde 93. Mas fala para mim assim, professor, é que você não pegou a fase boa. Você não pegou, aquele tempo era bom. Os alunos respeitavam a gente. Os alunos, querido, eu tenho problema, claro, mas eu não vejo essa coisa toda. Querido, em nome de Jesus, começa o ano, já pega. Não pega essa sala. Mas por quê? Você vai ver no fim do ano. Irmão, estamos em janeiro, quarta-feira é atribuição. Eu já estou vendo que eu vou ficar ouvindo isso. Não pega essa sala, porque essa aqui, querido, olha, todas as previsões das professoras de INA que eu vi lá,
Os professor Nostradamus, porque parece que não é tudo profeta da maldição, da coisa ruim, do Beelzebul, do reco-reco, do língua peluda, que é coisa do diabo, vai ficar atormentando a gente. Eu já fico preocupado. Aí quarta-feira é atribuição. Que sala que eu vou pegar? Sabe o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqueles que Deus vai colocar na minha frente, para eu chegar lá e ser bênção na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Sabe como é que vai ser o teu ano? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sabe como é que vai ser a tua família? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Davi pegava e falava, pode ser que o Saul um dia me pegue, então eu vou entregar logo para o diabo. Sabe aquela coisa de já está no inferno mesmo, então abraça o capeta? Foi isso que o Davi pensou. Já estou no inferno mesmo, Saul já vai me pegar, então já entrego logo de corpo e alma. Querido, tem muito crente assim, crente, se diz, né? Porque misericórdia. Querido, em nome de Jesus, não se entrega à ansiedade. Está grávida, ainda já está falando, nesse mundo de hoje, pode ser que meu filho, querido, já começa a se preocupar com coisa que não existe. O Davi estava nessa, maybe, pode ser, perhaps, talvez, querido, em nome de Jesus. Nós não sabemos o que o dia de amanhã vai produzir. O que diz lá em Provérbios 27:1? Não presumas o dia de amanhã. Você não sabe o que vai produzir. Disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje, o amanhã pertence a Deus. Sabe, hoje, enterraram em Paulsul uma criança de 9 anos. Querido, se enterra a criança de 9, Deus que me perdoe, fiquei muito chateado lá. Nós estamos sujeitos a coisas terríveis e a coisas maravilhosas. Aquele que anda com o Senhor, não anda abalado e preocupado. Porque se chegar amanhã e a coisa ficar difícil, eu vou entregar novamente para Deus, Ele vai ser por nós, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar à nossa frente, o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus, amém, igreja? Não olha para esse ano de 2015, pode ser que esse ano, querido, para de olhar assim, para de andar ansioso, para de andar abatido e não consegue viver, e não consegue trabalhar, de tanta preocupação com coisa que não existe. Davi não estava na mão de Saul. Ele dizia o quê? Pode ser que Saul me pegue. E vai e se entrega para quem? Para os filisteus, o pior inimigo de Israel. Que loucura que é essa? Sabe, às vezes eu vejo isso na igreja. A gente pega a música evangélica, por exemplo. A pessoa começa a falar assim, música evangélica tá cada vez pior. E aí pega e empresta o ouvido para o diabo e vai ouvir qualquer outra coisa. Mas música evangélica não dá, porque eles estão muito estrelinha. Eles estão muito não sei o quê. Começa a pôr defeito e quando vê, sabe, se entrega. Acabou, eu não vou mais, isso aqui eu não ouço mais. E não adora, não louva, não exalta o nome do Senhor, por quê? Os hinos de 1903 eram bons, quando a IPI foi. Querido, louva ao Senhor e adora a Deus com aquilo que Ele te dispõe, em nome de Jesus, amém? A gente fica tão preocupado com tanta coisa, enquanto que o Senhor não quer isso de nós. Basta cada dia o seu mal. Isso está escrito lá em Mateus 6:34. O amanhã nem existe ainda. Hoje, que é o que Deus te deu, como diz o ditado popular, é como é o presente, não é? Então Deus deu hoje, então vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje. Eu já falei isso aqui uma vez, né? O que a gente pode fazer no máximo é, vivamos o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Só isso. A nossa expectativa para amanhã é essa. Que o Senhor Jesus volte, e aí nós estejamos com Ele para todo sempre, vivendo aí sim, num lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá onde eu hei de ver o meu Salvador, porque o céu é um lugar maravilhoso. Não tem a música? Quem sabe cantar? Que essa sim era boa, né? Essa sim era boa. Não é esse louvor que canta aí hoje não. Como é que era? O céu é um lugar maravilhoso. Como que é? Cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Irei ao céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Por quê? Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vive hoje com a expectativa de que amanhã, no máximo, você possa ir para o céu. E lá é um lugar maravilhoso.
Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Ah, mas pastor, e amanhã o ano? Eu nem sei se eu vou chegar em dezembro de 2015, então eu vou viver o janeiro. Amém? Ah, em fevereiro vai ter acampamento de carnaval, o pessoal já está tudo... Eu vou pregar lá em Joinville, se Deus quiser. Querido, está nas mãos do Senhor, o hoje, o amanhã e o para todo sempre, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Primeira coisa, por que ele entregou os pontos? Por que a gente entrega também? Porque pensa demais. Por que entregou os pontos? Porque anseia demais. Terceira coisa, vamos continuar ainda, no primeiro versículo, a gente leu 7 só para você entender o contexto do texto, porque ler o texto e fugir do texto é um pretexto para sair do texto, e eu não quero fazer isso aqui, amém? 1 Samuel 27, versículo 1 mesmo, vamos lá, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer na mão de Saul, nada há pois melhor para mim, do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Não há lugar melhor para mim do que me entregar para os filisteus, do que fugir para a terra dos filisteus. Há uma versão que diz, não há nada melhor para mim do que me entregar à terra dos filisteus. Davi se entregou demais. Primeiro, Davi pensou demais. Segundo, Davi ansiou demais. Terceiro, Davi se entregou demais. Ele disse, não há nada melhor para mim do que me entregar aos filisteus. É aquela coisa que a gente já falou no outro ponto aí, né? Está no inferno, abraça o capeta. O que já está ruim pode ficar então pior. Então agora que eu não vou mais. Olha, o ano retrasado, né, 2013, eu fui fazer um curso lá na Califórnia, né? Tava me achando, né? Tava me achando. E aí, eu tava com 90 quilos. 90, imagina, né? Baixinho assim, tava gordinho, bem gordinho. Né? Tava mais gordinho, ainda tô. E aí eu resolvi fazer uma super dieta. Mas, porque quando eu fui para Califórnia, eles iam, por exemplo, na escola fazia, vamos fazer aqui uma trilha. Trilha, não é música não, trilha sonora não. Andar. Pensa, um rapaz de 1,60 m, com 90 quilos, fazer uma trilha, não está certo isso, não existe, não aguenta. Eu ia até um pouco, vou ter que resolver um negócio até aqui, e voltava. Agora nós vamos andar de bicicleta. Aí pegava as bicicletas, só os japoneses, o pessoal tudo magrinho lá, né? Que é do Japão, tinha um, né, irmão, misericórdia. Eles estavam lá tudo fazendo curso de inglês comigo lá. E aí, eles andavam de bicicleta. Depois comia peixe. Aí vamos comer pizza. Aí eles iam comer pizza, eu já imaginava aquela coisa enorme, deliciosa, né? Cheia de... Sabe o que comia? Pizza de ostra. Eu falei, como que é isso? Era a massa da pizza bem fininha, com aquelas... Como é que é o nome, meu pai? Com a ostra. Mas com a casquinha da ostra. Eles comiam a ostra e jogavam a massa fora. E eu comia o que sobrava da massa. Não, dá a massa para mim, que eu não como a ostra. E eles ficavam tudo magrinhos. Aí esse ano eu fui fazer um outro curso, 2014, fui para o Canadá. E com 90 quilos eu falei, não vou mais. Eu vou fazer dieta. Irmãos, que coisa do cão, negócio de dieta também, hein? Não é de Deus, não pode ser. Você fica com depressão, você quer morrer. Quis sair da igreja, chamei o conselho, falei, não quero mais ficar aqui. Na primeira semana da dieta, imagina, irmão do céu, não quero, não comia, me segurava, não tomava remédio, nada disso, né, mãe? Não tomava, mas, não queria, irmão, parei de comer. E fui perdendo peso, fui para lá com 70 quilos, olha, até que diminuiu bem. Lá eu engordei 3. Só que aí agora vem o quê? Dezembro, Natal, Ano Novo, e parece que na minha igreja todos os crentes fazem aniversário em dezembro e em janeiro. Essa semana teve 4 aniversários. Aí você vai na casa do crente, pastor, come aqui esse negócio que eu fiz. E eu falava, não, irmão, eu quero recomeçar a bênção da dieta. Só hoje, pastor. Irmão, esse só hoje já está vindo desde 1º de dezembro. Só hoje. Irmão, olha, perdi 23 quilos, mas já ganhei por quê? Só hoje. Só hoje. Davi, eu acho que estava assim, né? Davi entregou os pontos, querido, entregou.
Ah, eu vou lá para os filisteus mesmo, eu estou vendo que fugir de Saul já não está resolvendo nada, eu vou então, sabe, é igual tentação, já está tentado mesmo, eu já fiz uma vez, não custa nada, quando vê, se entrega para o pecado, pega a carne e se lambuza. Querido, misericórdia em nome de Jesus, não é porque caiu uma vez, que só hoje, só hoje amanhã, só hoje depois, e só hoje para sempre, quando você vê, vai estar na lapa da boca do inferno, vai estar não vai conseguir lidar com situações, querido, em nome de Jesus. Não era para Davi entregar, não era para Davi pegar e falar, agora já estou lascado mesmo, eu vou. Não se entrega, não entrega os pontos, o Senhor te fortalece, Ele vai te dar vitória, fica firme, por mais que doa, por mais que angustie, porque Deus vai trazer poder e vitória para a tua vida em nome de Jesus, amém? Mas a gente não consegue, querido, nós somos fracos, nós, claro, me incluo, nós temos dificuldade, nós temos barreiras, querido, em nome de Jesus, não entrega, porque depois que entrega a primeira vez, para entregar a segunda, a terceira, não vai ser difícil, olha, em nome de Jesus, a vida já estava bagunçada mesmo, bagunça mais um pouco, ele tomou essa decisão, e foi lá, para a terra dos filisteus, se jogou na mão do inimigo. Uma coisa é você sofrer um ataque do inimigo, o que é muito difícil, a outra coisa é você se entregar na mão do inimigo, é você falar, eu estou indo, e vai, e se entrega, querido, em nome de Jesus. A palavra dessa noite é para que nós não entreguemos os pontos para o mundo, para a carne, para Satanás, para que a gente não entregue os pontos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Não entrega os pontos, continua crendo, confiando e descansando no Senhor. Ele continua sendo por nós, e Ele vai continuar fazendo a sua obra e a sua maravilha entre nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, como é que está a tua vida? Será que você está vivendo um tempo desse, em que você diz, entreguei, pastor, entreguei os pontos, não é entreguei para Deus não, entreguei para Deus, não, tem gente que entregou os pontos, na vida, no coração, no sentimento, na carne, até no espírito, sabe, estava lutando contra uma tentação, e lutou, aí viu que, quer saber, se entregou para a pessoa errada, se entregou a situações que hoje está te trazendo tristeza. Deus pode reverter isso, querido, te tirar da terra dos filisteus e te colocar novamente na terra que mana leite e mel, ou seja, te colocar novamente numa posição em que, descansando em Deus, você pode sair dessa de uma maneira melhor, em nome de Jesus. Que tal nessa noite, ao invés de entregar os pontos, você fazer o que o Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará. Que tal fazer isso essa noite? Quem sabe, de repente a tua preocupação fala, pastor, mas você nem sabe o que está falando, porque você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa, você não sabe o que está se passando no meu trabalho, você não sabe como é que está a minha situação de saúde, você não sabe como é que está essa tentação que me perturba, querido, eu não sei, mas meu Deus sabe, e Ele pode te ajudar e te resolver. Então, em nome de Jesus, mais uma vez essa palavra ecoa no nosso meio, dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, sabe por quê? O mais Ele fará com que a tua justiça resplandeça, como a luz do sol, ao meio-dia. E o que precisa fazer para que isso aconteça? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Que tal começar esse ano assim? Sem ficar olhando para o que pode acontecer na economia, sem ficar olhando para o que pode acontecer com a família, mas entregar para Deus, confiando no Senhor e descansando em nome de Jesus. Vamos fazer isso, igreja? Vamos fazer isso? Eu vim para te convidar. Essa mensagem já foi falada lá em Pau Sul. Falei para a minha igreja, aqui eu vou supervisionar. Aqui em Ourinhos eu não tenho como. Mas eu quero te convidar. Aqui juntos, como igreja do Senhor Jesus, Presbitério Ourinhos, estamos juntos. Que nós olhemos para este ano com um ar de esperança, de expectativa. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso vamos ficar alegres. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a fazer uma coisa que não é muito comum, eu sei.
Mas se você puder, onde você estiver, e se você puder, vamos nos ajoelhar. Vamos fazer uma oração assim, de entregar para Deus. Aleluias. Ajoelha, fecha os teus olhos, vamos orar, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Isso não é chavão evangélico, não. Isso é verdade. Isso é verdade. E não é só por conta da onipresença, não. É porque o Senhor Jesus veio a um lugar onde as pessoas no início de um culto falaram: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero colocar minhas dificuldades, barreiras no teu altar. Deus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu não tenho visto saída, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero clamar pela IPI de Ourinhos, pela primeira IPI de Ourinhos, pelos teus filhos, pelos meus irmãos, ó Deus, pelos meus amigos, por aqueles que aqui eu amo, ó Deus, e tenho desejo de ver a tua bênção sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei, aquele que está preocupado com as dívidas, oh meu Deus, tantas coisas que se acumularam e agora está realmente abatido, preocupado com que rumo vai tomar a economia. Deus, tira essa preocupação do coração do teu filho essa noite, em nome de Jesus, Pai. Não deixa fazer como Davi, sai de uma dívida, entra em outra, e se acaba no cartão de crédito, no cheque especial, no agiota, no banco, sei lá. Oh Deus, em nome de Jesus, livra os teus filhos nessa área financeira nesse ano, meu Deus. Coloca a tua mão, livra do mal, abre portas, aquele que está desempregado, Deus, em nome de Jesus, que encontre portas de dignidade, ó Deus, com uma oportunidade digna, com um salário digno, que o seu filho possa ter aqui na terra, Pai, para servir a tua casa, servir aqueles que precisam em nome de Jesus, ó Pai, aquele que está ansioso com a família, ó meu Deus, os filhos pequenos, está preocupado com os netos, não sei, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar nossa família nas tuas mãos e saber que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, a tua palavra não fala em vão lá para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salva tu e tua casa. Deus, em nome de Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a descansar em ti em relação à nossa família, Pai. Colocar no teu altar, não entregar os pontos, não ficar com briga, com gritaria, ó Deus, com coisas que não tem resolvido, mas entregar para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Deus, nas questões espirituais. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós, Pai. Para este ano, queremos avivamento, ânimo, disposição para trabalhar, para se entregar, arregaçar as mangas e fazer aquilo que o Senhor nos convocar para fazer, com alegria, porque do Senhor vem recompensa, vem alegria e paz. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com seu sentimento quebrado, Pai, se entregaram a amores, a paixões, estão agora tão abatidos, porque estão frustrados. Ó Deus, em nome de Jesus, libera o coração dos teus filhos, Pai. Quebra cadeias no meio da igreja, Senhor, para os teus filhos terem liberdade de colocarem o Senhor ali, e ali permanecerem em nome de Jesus, na alegria, na paz do Senhor. Deus, fica com a tua igreja, Senhor Deus. Enche a nossa vida de alegria e de paz, que nós olharmos para o amanhã, entendamos que, ó Deus, ele não nos pertence, pertence ao Senhor. Entendamos, ó Deus, que não adianta presumir do dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Entregamos nas tuas mãos. Repete assim comigo, se você quiser e puder. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouço a tua voz, reconheço esta palavra e tomo posse para vivê-la. Te agradeço, me dá graça para não viver segundo a ansiedade e a maledicência dessa terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos levantar. Tem um cântico que a gente tem, claro, cantado lá na igreja, pode, mesmo assentado, é assim, ó: vitória a Deus dará a mim, eu sei, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, olhar só para Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos tentar? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Feche teus olhos e canta. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Canta com fé. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Como vai ser? Se eu andar sempre
na luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus. Quando a coisa apertar, não entrega os pontos. Canta, vitória Deus dará a mim, eu sei. Eu ando na luz, eu confio só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém? Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Essa mensagem que você acabou de ouvir foi gravada no templo da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Ourinhos. Se você desejar adquirir mais mensagens como essa, ligue para a secretaria de nossa igreja, 14 3326 4984, ou venha nos conhecer pessoalmente, Rua Eduardo Carlos Pereira, 43, Vila Mano, Ourinhos. Será um prazer recebê-los. Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Ourinhos, uma igreja bíblica, acolhedora, terapêutica e celebrativa.